Saber Direito desta semana, as aulas são sobre direito do consumidor. O professor Ricardo Rocha Leite fala sobre a relação jurídica de consumo, a tutela do consumidor, a responsabilidade civil no CDC, oferta, publicidade e práticas abusivas, além de abordar ainda as cobranças de dívidas e bancos de dados. A aula 2 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Direito do Consumidor. E como eu havia dito na aula anterior, nós vamos tratar hoje da tutela do consumidor. Vamos estudar aqui alguns aspectos que são importantes para se saber acerca da proteção do consumidor dentro desse sistema protetivo que é o CDC. O principal princípio que justifica a tutela do consumidor, e isso eu havia dito para vocês anteriormente, é a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A gente tem uma relação jurídica desigual e essa relação jurídica desigual é o que justifica essa vulnerabilidade. Se nós analisarmos o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, é possível a gente identificar no inciso 1 do artigo 4º do CDC o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Artigo 4º, inciso 1, então, expressamente está prevista ali a vulnerabilidade do consumidor. Então, quando eu digo princípio, e nós no direito utilizamos de muitos princípios, o princípio quer dizer a origem, a fonte, o ponto de partida de análise de qualquer disciplina. Quando eu falo no princípio da vulnerabilidade, eu parto do pressuposto de um sujeito vulnerável. Então, o principal ponto de partida, o principal princípio na relação jurídica de consumo é o chamado princípio da vulnerabilidade do consumidor. E esse princípio da vulnerabilidade é que vai justificar os instrumentos de tutela, ou seja, é que vai justificar os instrumentos de proteção do consumidor dentro do sistema de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos lá, o primeiro princípio, o ponto de partida da relação jurídica de consumo é a vulnerabilidade do consumidor nessa relação jurídica. Essa vulnerabilidade vai justificar todo um sistema protetivo, ou seja, o ordenamento jurídico vai buscar, com base nessa vulnerabilidade, reequilibrar uma relação jurídica que é desigual. Do ponto de vista ainda de princípios, a gente tem, então, além da vulnerabilidade, outros princípios que vão nortear a relação de consumo. O princípio da boa-fé objetiva, que também está previsto no Código, o princípio da confiança, que norteia todas as relações negociais, e isso é muito estudado em teoria geral dos contratos. Mas eu destaco aqui para vocês esse princípio, que eu considero o principal e que é o ponto de partida de toda a relação de consumo. Então, quando eu busco uma tutela do consumidor, uma proteção do consumidor dentro do ordenamento jurídico, eu vou buscar a proteção com base nessa vulnerabilidade, nesse desequilíbrio entre os sujeitos nas relações negociais. É isso que vai justificar, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, é isso que vai justificar esse microsistema protetivo da relação jurídica. Com base nessa vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, o consumidor tem alguns direitos básicos, alguns direitos que lhe são assegurados no artigo 6º. Esse artigo 6º, ele traz um rol exemplificativo. Quando eu digo rol exemplificativo, eu estou dizendo que há outros direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor que vão proteger o consumidor, mas o artigo 6º traz direitos básicos, direitos essenciais, direitos elementares, que têm por finalidade proteger o consumidor, como eu havia dito, em razão dessa vulnerabilidade. O artigo 6º traz vários incisos. Eu vou trazer para vocês aqui alguns que eu reputo mais relevantes, sempre lembrando que há outros direitos básicos previstos no ordenamento jurídico. Um direito básico muito relevante e que tem muita aplicação prática é o chamado direito à informação. A informação hoje, no nosso contexto de redes, de era digital, redes sociais, a informação ela é extremamente relevante, é um bem jurídico extremamente relevante que tem que ser tutelado.
Então, o consumidor, ele tem que ser informado, ele tem o direito de ser informado acerca de um produto ou de um serviço. Por exemplo, se eu verifico uma oferta na internet por meio do comércio eletrônico, e eu verifico lá a oferta de um livro, por exemplo. Nesse livro, ou nessa oferta do livro, vão ter que constar informações. Muitas das vezes vem descrito lá como características do produto. E lá deve conter todas as informações necessárias para que nós, consumidores, possamos ter consciência e racionalidade na tomada de decisão. Ou seja, pegando como exemplo aqui um livro, eu preciso saber a edição do livro, eu preciso saber quantas páginas tem esse livro, quem é o autor desse livro. E hoje em dia, com vistas a assegurar esse direito à informação, vários sites no comércio eletrônico têm se utilizado do quê? De disponibilizar páginas para leitura, de disponibilizar o sumário do livro, justamente com a intenção de quê? De se resguardar o direito à informação. A ideia é que, ao mesmo tempo que o consumidor tem o direito de ser informado, o consumidor tem o dever de informar. Então, o direito de ser informado diz respeito a uma informação clara, diz respeito a uma informação adequada, e a gente vê bastante isso no comércio eletrônico, né? A realidade hoje é de um comércio eletrônico. Então, o consumidor precisa ser informado acerca das características do produto, acerca do preço de um produto, acerca das advertências existentes sobre esse produto. Então, por exemplo, se a gente tem um produto que é perigoso ou nocivo à saúde, o próprio Código de Defesa do Consumidor, com base nesse direito à informação, ele traz que, além de conter a informação, o fornecedor deve advertir o consumidor acerca dos riscos daquele produto. Então, por exemplo, produtos inflamáveis, muitas das vezes se utilizam no rótulo ali, na identificação do produto, alguns caracteres ou algumas ilustrações, né, acerca de advertência, produto inflamável, produto corrosivo. Por quê? Porque o consumidor, dentro do direito à informação, ele tem que ser advertido acerca de produtos ou serviços perigosos ou nocivos à saúde. A gente vê isso no que diz respeito ao cigarro, né? Ali no cigarro há uma informação, advertência acerca dos males que são causados pela utilização do cigarro. Então, o direito à informação, ele é um direito que abrange tanto características do produto, no que diz respeito ao seu conteúdo. Vamos imaginar um veículo. Se eu vou adquirir um veículo ou estou analisando uma proposta, uma oferta acerca de um veículo, eu tenho que ser informado acerca das características desse veículo. Qual o modelo, qual o ano, qual a cor, né? Qual a marca. Tudo isso diz respeito a uma informação que é chamada de informação conteúdo. Além dessa informação conteúdo, existe, e além da informação advertência que eu acabei de dizer para vocês, existe uma outra informação que está relacionada ao direito à informação, que é a chamada informação utilização. Então, muitos produtos, eles têm ali um manual do usuário. O que contém ali? Contém o dever do fornecedor de informar como eu devo utilizar esse produto. Então, produtos eletrônicos, por exemplo, geralmente eles vêm acompanhados de um manual do usuário. Um veículo, vem lá o manual do proprietário. O que o fornecedor está fazendo ali? Ele está cumprindo o seu dever de informar, no sentido de que a informação não diz respeito só ao conteúdo, mas diz respeito também à utilização acerca desse produto ou desse serviço. Então, com base nesse direito básico, a gente vê aqui que o consumidor ele tem o dever, o consumidor tem o direito e o fornecedor tem o dever de informar sobre o conteúdo de um produto ou serviço, de informar sobre as advertências no caso de produtos nocivos ou perigosos, inclusive com a observação no código de que essa informação deve ser ostensiva. Se eu estou diante de um produto inflamável, por exemplo, o código vai dizer que esse produto deve ter informação ostensiva acerca da advertência, dele ser um produto nocivo ou perigoso à saúde. E, além disso, o código traz também, na acepção da informação, a ideia de informação utilização, ou seja, eu, como consumidor, tenho que ser informado como eu utilizo um produto ou serviço. Então,
quando nós falamos no direito à informação previsto como direito básico, lá no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, a doutrina e a jurisprudência vão dizer o seguinte: olha, a informação, ela deve se pautar pela informação conteúdo, ela deve se pautar pela informação advertência, a informação deve se pautar pela informação advertência, conteúdo, utilização e também informação preço. Como assim? Se eu vou adquirir um produto ou serviço, eu tenho que ser informado acerca do preço desse produto ou serviço. Eu tenho que ser informado acerca da forma de pagamento. Como eu posso pagar, se em um pagamento parcelado vão incidir juros ou não, qual é o custo efetivo total dessa operação. Então, isso diz respeito ao direito à informação. Se, por exemplo, uma instituição financeira não discrimina os juros remuneratórios, que são aqueles juros devidos pelo empréstimo do capital, isso fere o direito à informação. O consumidor tem que ser informado do custo efetivo total de uma operação, com base no seu direito à informação. Ele tem que saber quanto ele vai pagar de juros, quanto ele vai pagar de eventual imposto, quanto ele vai pagar de um eventual outro encargo que vai incidir sobre a operação. Então, a informação também abarca a informação preço. Então, o consumidor tem como direito básico ser informado. Essa informação é uma ampla acepção acerca do conteúdo, acerca do preço, acerca da advertência que incide sobre eventual produto ou serviço e também acerca da sua utilização. O fornecedor, então, ele tem esse dever de informar. E um outro ponto ainda sobre o direito de informação é que a informação deve ser clara e adequada. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 3, traz essa previsão de que a informação tem que ser clara e adequada. Em que sentido? De que a informação deve ser objetivamente, do ponto de vista do consumidor, perceptível. Ele tem que identificar o conteúdo daquela informação. Porque de nada adianta um fornecedor passar uma informação que o consumidor não compreende o seu conteúdo. Então, por exemplo, informações técnicas, informações com termos técnicos devem ser evitadas justamente para possibilitar que essa informação seja facilmente compreendida pelo consumidor. Então, a gente tem, com base no direito à informação, esses desdobramentos da informação preço, conteúdo, utilização e advertência, e a perspectiva de que a informação a ser passada ao consumidor deve ser clara e deve ser adequada. Isso é uma situação que é previsto, portanto, como direito básico, ou seja, o consumidor, do ponto de vista de uma realização de um negócio jurídico, ele deve ser devidamente informado sobre esse produto e esse serviço. E esse devidamente informado compreende isso tudo aqui que eu disse para vocês: preço, forma de pagamento, advertência acerca de um determinado produto ou serviço, como esse produto ou serviço vai ser utilizado e também no que diz respeito ao seu conteúdo, às suas características, às suas principais características. Isso é, como eu disse, um direito do consumidor e, ao mesmo tempo, um dever do fornecedor. Ah, mas e se o fornecedor descumpre esse dever? Se ele descumpre esse dever, um negócio jurídico que eventualmente foi celebrado com falha na informação pode ser resolvido, pode ser rescindido. Esse negócio jurídico pode ser extinto pelo juiz. Em que perspectiva? Se o juiz, por exemplo, numa situação em um processo judicial, verifica que o consumidor não foi devidamente informado, o juiz pode anular esse negócio jurídico em razão da falta de informação. Então, a informação hoje, ela é essencial, ela é um direito básico do consumidor e a finalidade de se assegurar esse direito à informação é muito simples. Por quê? Porque a partir do momento que um consumidor é devidamente informado, ele vai tomar a sua decisão de forma mais racional, de forma mais clara, de forma mais transparente. Então, esse direito de informação ele tem por finalidade tornar as relações negociais mais transparentes, se evitar ali que haja omissões, que sejam ocultados dados relevantes sobre isso, sobre um produto ou serviço, porque isso pode prejudicar a tomada de decisão do consumidor. Se um consumidor não é devidamente informado, ele pode realizar um negócio jurídico que não atende às suas expectativas. Esse direito básico, ele deve ser observado. Outro direito básico que eu queria tratar aqui com vocês diz respeito à revisão do negócio jurídico.
está lá previsto no artigo 6º também do Código de Defesa do Consumidor, e que esse direito básico ele teve uma importância maior no contexto de pandemia, porque em razão da pandemia houve muita discussão acerca de fatos extraordinários, supervenientes, que possam ter ocasionado um desequilíbrio na relação negocial. O que acontece acerca da revisão do negócio jurídico? A gente tem lá no direito civil, quando a gente estuda a teoria geral dos contratos, uma ideia muito sedimentada de que um contrato é lei entre as partes. A partir do momento que um contrato é celebrado, a gente tem a ideia do pacta sunt servanda, ou seja, um contrato como lei entre as partes. Contudo, excepcionalmente, ou seja, uma exceção a essa ideia do contrato ser lei entre as partes, os contratos podem ser revisados. O Código Civil, então, prevê a possibilidade de revisão dos negócios jurídicos e uma das teorias adotadas pelo Código Civil é a chamada teoria da imprevisão. Essa teoria da imprevisão, que está prevista no artigo 478 do Código Civil, traz a possibilidade de revisão dos negócios jurídicos, basicamente quando há um fato superveniente, ou seja, um fato que surge após a formação do contrato, e esse fato superveniente tem que trazer uma extraordinariedade e uma imprevisibilidade. Então, quando a gente fala em revisão de um negócio jurídico, a gente está trazendo a ideia, com base na teoria da imprevisão lá do direito civil, de que um negócio jurídico pode ser revisado a partir do momento que há um fato extraordinário, imprevisível, e esse fato tem que ser superveniente. Por que eu disse aqui para vocês que isso teve um contexto de repercussão maior na pandemia? Porque a pandemia, ela pode ser vista, imagine um contrato que foi celebrado anteriormente à pandemia, veio a pandemia, ou seja, a pandemia é um fato superveniente à formação do contrato. Se esse fato superveniente, que é a pandemia, gerar uma situação de onerosidade excessiva, é o termo utilizado pelo Código, o que quer dizer? Que uma prestação para uma das partes contratantes pode se tornar excessivamente onerosa. Pode haver uma desproporção após esse advento do fato superveniente. Então, se discutiu muito, e ainda se discute nos tribunais, acerca da pandemia como fato superveniente e extraordinário que vem a possibilitar a revisão de um negócio jurídico, ou seja, que o juiz reavalie as prestações daquele contrato em decorrência de um fato extraordinário e imprevisível. O que acontece quando eu estou diante de uma relação de consumo? Quando eu estou diante de uma relação de consumo, não se aplica a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão ela é aplicada especificamente para o Código Civil, uma relação civil. O que acontece no Código de Defesa do Consumidor? No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma outra teoria que também busca revisar negócios jurídicos. Essa teoria é chamada de teoria da base do negócio ou da base objetiva do negócio. Está prevista no Código de Defesa do Consumidor lá como direito básico. Então, é direito básico de um consumidor revisar um contrato, um negócio jurídico, e aí esse artigo 6º, que tem uma previsão expressa acerca da revisão do negócio jurídico, vai trazer alguns requisitos para que esse negócio jurídico possa ser revisado. Ao analisarmos o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 6º, inciso 5, que vai tratar dessa revisão dos negócios jurídicos, vai dizer o seguinte: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fato superveniente, ou seja, um fato que ocorre após a formação do contrato, que as tornem excessivamente onerosas, ou seja, uma prestação se tornou excessivamente onerosa em decorrência de um fato superveniente. Qual é uma observação muito importante acerca dessa teoria da base do negócio? Ela se diferencia da teoria da imprevisão prevista lá no Código Civil, porque aqui não há o requisito da imprevisibilidade, ou seja, aqui não há o elemento imprevisibilidade como requisito para a revisão de um negócio jurídico. O que o Código de Defesa do Consumidor exige para fins de revisão de cláusulas contratuais? Exige que haja um fato superveniente e que esse fato superveniente gere uma
excessiva onerosidade ou onerosidade excessiva. Não tem o requisito da imprevisibilidade. Por isso que se chama teoria da base do negócio ou teoria da base objetiva do negócio. Um exemplo que ilustra bastante essa situação para vocês identificarem quando se aplica a teoria da base do negócio e quando se aplica a teoria da imprevisão, ocorreu em meados da década de 90. Na década de 90, nós tivemos o advento da implantação e o advento do Plano Real, que gerou, ou tinha perspectiva de gerar, a estabilização econômica do país. Em um certo momento, logo no início do Plano Real, houve uma equiparação da moeda nacional com a moeda norte-americana, o dólar norte-americano, ou seja, ficava praticamente 1 para 1. E em razão desse contexto, e ali, além que ainda eventualmente venha se pagar um imposto de importação, muitos brasileiros optaram por adquirir carros importados, porque, como o dólar estava equiparado ao real para fins de cotação, se gerou ali em vários brasileiros o sonho de ser possível realizar o sonho de ter um carro importado tirando ali o imposto de importação, pagando um preço parecido com um carro nacional. Isso ali logo após o advento do Plano Real. O que aconteceu? A variação cambial veio, houve ali mais de 100% logo depois, o dólar subiu para 2 ponto alguma coisa e isso gerou um aumento no valor da prestação para aquelas pessoas que adquiriram o veículo com base no dólar. Agora, é importante dizer que não se paga em dólar, se utiliza o dólar como índice e aí então converte-se em real na hora do pagamento. Mas como houve uma variação cambial, houve uma variação do valor da prestação final e algumas pessoas que adquiriram esses veículos nesse formato de a prestação ter como índice o dólar, ingressaram perante o Poder Judiciário com centenas de ações pedindo a revisão desse negócio jurídico, porque em razão de um fato superveniente, ou seja, a variação cambial, aquele contrato se tornou excessivamente oneroso, aquela prestação se tornou excessivamente onerosa. Se nós formos analisar na perspectiva do direito civil, do Código Civil, há necessidade de se demonstrar a imprevisibilidade do evento. Está lá no artigo 478. Então, se for uma relação civil, não for uma relação de consumo, eu vou ter que demonstrar a imprevisibilidade do evento com base no artigo 478. E alguns julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu que havia uma relação civil, se entendeu que a variação cambial não é um fato imprevisível. A variação cambial é um fato previsível. Então, não se poderia revisar um negócio com base na teoria da imprevisão, porque a variação cambial é um evento previsível. Agora, se eu analiso a possibilidade de revisão com base no Código de Defesa do Consumidor, se eu tenho de um lado um consumidor e se eu tenho de um outro lado um fornecedor, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 5, não exige a imprevisibilidade. Então, se há de um lado um consumidor, de um outro lado um fornecedor envolvendo um veículo automotor, esse negócio poderia ser revisado. Por quê? Porque houve um fato superveniente, variação cambial, e esse fato superveniente tornou essa prestação excessivamente onerosa para o consumidor. Ou seja, no Código de Defesa do Consumidor não há o requisito da imprevisibilidade. Então, com base nessa mesma situação, se for uma relação civil, eu tenho que demonstrar imprevisibilidade. Se for uma relação de consumo, eu não tenho que demonstrar imprevisibilidade. Com base no artigo 6º, inciso 5, o consumidor pode revisar um contrato desde que ele demonstre que houve um fato superveniente, ou seja, um fato que aconteceu após a formação do contrato, e esse fato tem que gerar uma onerosidade excessiva. Repito, não há necessidade de imprevisibilidade para fins de revisão de contratos de consumo. Mais um direito previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, como eu disse para vocês, trata dos direitos básicos, é um direito que gerou uma discussão muito interessante no Supremo Tribunal Federal e que prevê, no artigo 6º, inciso 6, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. O que diz esse artigo 6º, inciso 6? Esse artigo 6º, inciso 6, consagra o que a doutrina chama de princípio da reparação integral.
O que é isso? Se um consumidor foi lesado, a partir do momento que ele foi lesado, que houve a prática de um ato ilícito contra ele, ele deve ser reparado integralmente de todos os prejuízos que lhe foram ocasionados. Então, se um consumidor foi vítima de um ato ilícito praticado pelo fornecedor, ele deve ser reparado de todos os prejuízos que lhe foram ocasionados. Surgiu uma discussão muito interessante que foi parar no Supremo Tribunal Federal, e isso foi tema de repercussão geral, ou seja, hoje prevalece o entendimento do STF sobre determinado tema, diz respeito ao seguinte contexto. Quando a gente fala em contrato de transporte aéreo, a gente tem um transporte aéreo nacional e o transporte aéreo internacional. No transporte aéreo nacional, a gente tem toda uma regulamentação brasileira, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, para regular esse contrato de transporte. Transporte aéreo, companhias aéreas, transporte aéreo nacional. Quando a gente fala no transporte aéreo internacional, além da regulamentação do Brasil, o Brasil é signatário de acordos internacionais que regulamentam o transporte aéreo internacional, isso inclusive com base na Constituição Federal, artigo 178. E esses acordos internacionais, dentre eles a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, há uma previsão específica de que há uma limitação da indenização do consumidor no caso de extravio de bagagem. Então, com base nesses acordos internacionais que o Brasil é signatário, há uma previsão de limitação do valor da indenização no caso de extravio de bagagem. O que isso quer dizer? Quer dizer, segundo esses acordos internacionais, que se um brasileiro, um nacional, realizar um contrato de transporte aéreo internacional como uma companhia aérea e ao chegar ao seu destino houve um extravio da sua bagagem, isso é dano material que a gente chama, segundo esses acordos internacionais, haverá uma limitação da indenização. E aí surgiu a discussão. Mas e esse princípio da reparação integral que está previsto no artigo 6º, inciso 6? Essa limitação da indenização não violaria esse princípio da reparação integral? Porque esses acordos internacionais, repite-se, limitam o valor da indenização em caso de extravio de bagagem. Então, gerou-se essa discussão. Anteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tinha o entendimento de que deveria ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se um consumidor, se um nacional, um brasileiro, fez uma viagem utilizando de transporte internacional como uma companhia aérea e houve o extravio da sua bagagem, a sua indenização não pode ser limitada, ele tem que receber todo o prejuízo, ele tem que ser reparado integralmente do prejuízo. Contudo, o STF, no julgamento em repercussão geral, entendeu que o Brasil, a partir do momento que ele é signatário desses acordos internacionais, no que diz respeito ao transporte aéreo internacional, ele deve observar o que está estabelecido nesses acordos internacionais. Então, uma discussão que foi gerada e hoje em dia a jurisprudência já assentada no âmbito do STF é o seguinte: se um consumidor tiver a sua bagagem extraviada em voo internacional, vai ser aplicada a regulamentação acerca dos acordos internacionais e a sua indenização acerca do extravio de bagagem, dano material, vai ser limitada de acordo com o que foi estabelecido nos acordos internacionais. Então, para o STF, a limitação da indenização em voo internacional, no que diz respeito a extravio de bagagem, pode ser limitado e isso não fere o artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da reparação integral, porque por uma previsão constitucional, o artigo 178, a União deve observar esses acordos internacionais no que diz respeito ao transporte aéreo. Então, se um consumidor realiza uma viagem internacional e ele tem a sua bagagem extraviada, do ponto de vista dos acordos internacionais, vai haver uma limitação da indenização
no que diz respeito a extravio de bagagem. Extravio de bagagem é dano material, não limita, por exemplo, o dano moral que o consumidor possa vir a pedir, mas dano material sim fica limitado em razão de acordo internacional que o Brasil é signatário. Então, essa ideia da reparação integral, ela é compatível com esse contexto específico. Só lembrando que a gente vai tratar aqui, é o que a gente trata de voo internacional, extravio de bagagem e limitação da indenização. Então, esse também é um ponto importante que eu queria destacar aqui com vocês acerca da reparação integral prevista no artigo 6º, inciso 6. Há um princípio da reparação integral, mas esse princípio da reparação integral, segundo o STF, não vai ser aplicado para o caso de extravio de bagagem em voo internacional, em que as convenções limitam o valor da indenização. Mais um direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor, que diz respeito ali ao artigo 6º, diz respeito a um aspecto processual. Como eu havia dito para vocês, o Código de Defesa do Consumidor ele tem várias abordagens. Ele tem uma abordagem processual, ele tem uma abordagem penal, ele tem uma abordagem de direito administrativo, quando ele vai tratar, por exemplo, das sanções administrativas, e tem também uma abordagem de processo coletivo. No que diz respeito a uma abordagem processual, o que a gente tem de relevante no Código de Defesa do Consumidor? A gente tem alguns institutos que são chamados de facilitadores processuais, ou seja, são instrumentos, são mecanismos que vão facilitar, isso quer dizer que vão facilitar, não quer dizer que o consumidor vai ganhar, no caso de um processo que ele vai ganhar, vai facilitar do ponto de vista processual algumas regras em um processo envolvendo relação de consumo. Dentre os facilitadores processuais, por exemplo, a gente tem a possibilidade de um consumidor propor ação no seu domicílio. Está lá no artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que pelas regras processuais, falando lá do Código de Processo Civil, a regra é que, no caso de competência territorial, seja o domicílio do réu. Só que imagine um contexto em um consumidor que faz uma compra pelo comércio eletrônico, ele está em uma cidade no interior, por exemplo, lá do norte do país, e a pessoa jurídica que ele adquiriu pelo comércio eletrônico tem sede no sul do país. Se a gente fosse pensar num contexto do Código de Defesa do Consumidor, que era um código de 90, imagina, hoje a gente tem um processo eletrônico, que encurta de forma muito significativa as distâncias. Mas se a gente for pensar num contexto em que um processo seja físico, ele teria que ir propor a ação no domicílio do réu, ou seja, essa situação não faz sentido quando eu estou diante de um sujeito vulnerável. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor prevê? Ele prevê a possibilidade de um consumidor promover a ação no seu domicílio. Isso é um facilitador processual. Ele pode promover a ação no seu domicílio, mas se ele quiser promover no domicílio do réu, também não há problema. É um facilitador para ele. Se ele quiser se valer desse facilitador, ele pode propor a ação no seu domicílio. Um outro ponto, que também é visto pela doutrina como facilitador processual, é a chamada inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova, como eu havia dito, é um aspecto processual. Por quê? Porque quando a gente estuda lá no Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil, no artigo 373, ele estabelece um critério específico para a distribuição do ônus da prova. Tem lá o critério estático, no artigo 373, caput, e o critério dinâmico, no artigo 373, parágrafo 1º. No contexto do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º, prevê a possibilidade de o juiz inverter esse ônus da prova, ou seja, se eu estou diante de um contexto em que o consumidor tem a dificuldade de produzir uma prova, mas o fornecedor tem a possibilidade de produzi-la, o juiz inverte, altera esse ônus da prova, justamente para facilitar a produção da prova. Não estou dizendo que ele está sendo parcial e vai facilitar o consumidor, mas sim facilitar a produção da prova. Imaginem o seguinte exemplo, que é um exemplo corriqueiro na nossa vida como consumidor. Um consumidor faz uma ligação para um determinado fornecedor, vamos imaginar um fornecedor de serviços, E aí, vamos imaginar um serviço de telefonia. Ele faz uma ligação para um determinado fornecedor de telefonia
E aí, aquele fornecedor, ele liga, tem uma ligação que é gravada e ele recebe o número do protocolo. Tem o número do protocolo, há o alerta lá, a advertência de que a ligação está sendo gravada. E nessa ligação ele altera, por exemplo, ele solicita a alteração do seu plano. Então ele faz uma ligação, recebe o número de protocolo, solicita a alteração do seu plano. A ligação é gravada, só que ele só recebe o número do protocolo. E aí, posteriormente, passado mais ou menos um mês em que ele vai receber a fatura do serviço de telefonia, ele verifica que não houve alteração do plano. Na verdade, o que ele tinha solicitado não foi alterado. Ele não consegue entrar em um acordo, não há uma autocomposição, vamos imaginar que ele promove uma ação, um processo contra essa prestadora de serviço de telefonia. O que ele vai alegar? Ele vai alegar que ele fez uma ligação, que tem o número de protocolo e que ele solicitou a alteração do contrato, mas que essa solicitação não foi atendida pelo fornecedor. Só que ele não tem meios de provar o que efetivamente foi alterado. Ele vai alegar que houve alteração, mas ele não tem como provar que houve a alteração, porque ele tem dificuldade de produzir a prova, porque a prova documental, aí no caso a gravação, está com o fornecedor. Ele só tem um protocolo. Nesse caso, o consumidor tem dificuldade de produzir a prova. Já o fornecedor, como ele detém a gravação, ele tem meios de produzir essa prova e demonstrar se realmente houve ou não houve essa alteração. Então, esse é um caso em que o juiz, em um processo judicial, pode inverter o ônus da prova. E ele vai dizer o quê? Olha, com base naquilo que o autor da ação, o consumidor, alega, que ele apresenta um protocolo e que ele não tem o conteúdo da gravação, e o que geralmente acontece é um fornecedor deter essa gravação e não disponibilizar ao consumidor, que é o que geralmente acontece, o juiz pode, então, inverter o ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova, que sempre deve incidir a favor do consumidor, ou seja, nunca pode ser a favor do fornecedor por uma expressa previsão legal, o juiz, no caso concreto, se ele verificar que o consumidor é hipossuficiente, e aí um aspecto importante é o seguinte: a hipossuficiência, ela é diferente da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela diz respeito a um pressuposto da relação jurídica de consumo, ou seja, o consumidor, ele é vulnerável. Eu parto do pressuposto de que o consumidor é um vulnerável na relação jurídica. Já por outro lado, a hipossuficiência, que está prevista no artigo 6º, inciso 8º, ela diz respeito a um aspecto processual. Como assim? A hipossuficiência diz respeito à dificuldade de produzir a prova, ou seja, o consumidor, naquele caso concreto, tem dificuldade de produzir a prova. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele tem dificuldade de comprovar que realmente houve alteração do contrato. Então, ele vai ser considerado, nesse caso concreto, hipossuficiente. A hipossuficiência, portanto, diz respeito a um contexto processual em que ele tem dificuldade de produzir a prova, ou seja, a prova ali naquele contexto está difícil para o consumidor produzir, porque ele não detém meios para produzir, e ao mesmo tempo o fornecedor tem meios de produzi-lo. Então, o que pode acontecer com base nessa ideia do direito básico da inversão do ônus da prova? Pode acontecer de um juiz, no caso concreto, aplicar esse facilitador processual. Para que o juiz aplique esse facilitador processual, ele tem que observar os requisitos do artigo 6º, inciso 8º. Ou seja, o Código vai dizer que a alegação do consumidor deve ser dotada de verossimilhança. O que quer dizer verossimilhança? Verossimilhança é aquela alegação que aparenta ser verdadeira. E essa aparência de verdadeira vai ser analisada segundo o que a gente chama de regras de experiência, ou seja, aquilo que ordinariamente acontece. Então, neste exemplo que eu trouxe aqui para vocês, o juiz ele vai verificar o seguinte: olha, realmente, o que geralmente acontece é que nessas alterações contratuais por meio de ligação telefônica, o consumidor não tem acesso à gravação. Então, quando ele me demonstra que tem um protocolo, isso aparenta ser verdadeiro de que ele entrou em contato com a companhia e solicitou a alteração contratual.
Então, o código vai exigir, para fins de aplicação dessa inversão do ônus da prova, que haja uma verossimilhança da alegação. Além da verossimilhança da alegação, o código vai colocar como critério alternativo, ou como requisito alternativo, além da verossimilhança, a possibilidade da hipossuficiência. Eu já adiantei aqui para vocês que a hipossuficiência diz respeito a um aspecto processual. Então, se o juiz, no caso concreto, verificar que o consumidor tem dificuldade de produzir uma prova, ele pode, então, reconhecer, naquele contexto específico, que há uma hipossuficiência processual. Hipossuficiência, diga-se, dificuldade de produzir a prova. Então, quando que eu posso aplicar a inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6º, inciso 8º? Quando há uma verossimilhança da alegação ou uma hipossuficiência do consumidor, segundo as regras de experiência. O que são regras de experiência? São regras daquilo que ordinariamente acontece. As regras de experiência estão previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil, que diz exatamente que é aquilo que ordinariamente acontece. Essa inversão do ônus da prova, ela não vai ocorrer sempre, ela não é automática. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o juiz, no caso concreto, vai ter que analisar esses requisitos legais. Se o juiz não entender, se o juiz entender que não há, por exemplo, verossimilhança ou que não há, por exemplo, hipossuficiência, ele não inverte o ônus da prova. Ou seja, não é um critério automático, é um facilitador processual que o juiz vai ter que verificar no caso concreto. E ainda, um outro ponto que tem que ser destacado é que esse critério, que é o critério de inversão do ônus da prova, ele é um critério judicial, ou seja, não é a lei que vai estabelecer previamente, mas sim o juiz que vai analisar, no caso concreto, aquela situação. Para quem se interessar, há uma obra gratuita, um e-book que foi por mim elaborado, na página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Se forem lá acessarem a página institucional, publicações, vai estar um e-book da minha autoria que trata especificamente sobre a inversão do ônus da prova. Está lá em material PDF, decorre da minha dissertação de mestrado, um material gratuito, não tem fins econômicos aqui, já está disponibilizado na página do tribunal. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, basta ir lá baixar, tem vários e-books gratuitos, um dos e-books é o de minha autoria, que decorre, como eu disse, da minha dissertação de mestrado, que está lá e que podem acessar gratuitamente. Para quem busca aperfeiçoar o Instituto, para quem busca ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse Instituto, eu indico porque é uma obra que foi publicada e que o acesso é gratuito para todos. E aí, esta obra, ela trata especificamente sobre o ônus da prova na relação de consumo. Então, para quem está ali atuando na prática, quer identificar como é distribuído o ônus da prova em um processo, eu sugiro a leitura que está lá e é uma obra que busca aprofundar. Quem busca ali um conhecimento mais genérico, mais generalista, a obra não é indicada. A obra é indicada para quem busca aprofundar um pouco, não muito, um pouco, nessa temática. Para a gente encerrar esse artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, vamos à leitura do que diz o artigo 6º, inciso 8º. Diz assim: a facilitação da defesa de seus direitos. Então, como eu disse para vocês, é um facilitador no âmbito do processo. Inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, ou seja, ao favor do consumidor. Então, nunca poderá ser aplicado em favor do fornecedor. Mas, observação, não é sempre que vai ser aplicado, porque o juiz, no caso concreto, vai ter que analisar os requisitos. E aí o artigo 6º, inciso 8º, traz os requisitos. No processo civil, quando a critério do juiz, por isso que é chamado de um critério judicial, for verossímil a alegação, ou seja, há uma aparência da verdade na alegação do consumidor. Ou, aqui, o requisito é alternativo, verossímil a alegação, ou quando ele for considerado hipossuficiente. Hipossuficiente, como eu disse para vocês aqui,
é quando, num processo, o consumidor tem dificuldade de produzir a prova. O juiz vai verificar ali que, naquele contexto, o consumidor tem dificuldade de produzir a prova e o consumidor tem a dificuldade de produzir a prova e o fornecedor tem facilidade, ou seja, o fornecedor tem meios de obter essa prova. Então, o juiz pode inverter. E aí diz, segundo as regras ordinárias de experiência. Regra ordinária de experiência é aquilo que ordinariamente acontece, ou seja, aquilo que acontece de forma corriqueira. Então, o juiz vai poder, sim, tratar de forma específica essa relação jurídica com base em um facilitador processual. Não é um critério automático. E aí, um outro ponto que também deve ser destacado é o seguinte: o fato de um juiz, em um processo judicial, inverter o ônus da prova, isso não quer dizer necessariamente que o pedido do consumidor será julgado procedente. O que busca a inversão do ônus da prova, a finalidade do Instituto, é reequilibrar uma relação em que o consumidor tem dificuldade de produzir a prova e o fornecedor tem meios de obter essa prova. Mas isso não quer dizer necessariamente que o pedido do consumidor vai ser julgado procedente. Eu trago aqui para vocês um exemplo de uma situação que foi por mim vivenciada como operador do direito, que foi a seguinte. Uma pessoa, no caso um homem, um senhor já idoso, ingressou com uma ação envolvendo a revisão de um contrato de plano de saúde. Ele alegava que efetuou uma ligação para o plano de saúde, solicitando a alteração da prestação, uma prestação menor, de acordo com as suas possibilidades ali no momento. Então, ele ingressou com a ação e falou o seguinte: olha, nesse contexto, eu fiz a solicitação por meio de telefone, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, e nessa ligação eu solicitei a alteração da prestação, só que veio o boleto, veio a fatura no mês seguinte, sem alteração na prestação. E aí, então, o que aconteceu? Ele pediu a inversão do ônus da prova e, com base nessa inversão do ônus da prova, ele dizia o seguinte: olha, eu tenho o número de protocolo, mas eu não tenho o conteúdo da gravação que demonstra que eu solicitei a alteração do plano. O juiz, no caso concreto, inverteu o ônus da prova. Falou o seguinte: olha, nesse contexto aqui eu entendo que há verossimilhança da alegação dele, que ele é hipossuficiente no caso concreto, então o fornecedor tem que demonstrar que não houve alteração ou que, se houve alteração, não foi da forma como ele está dizendo. Foi realizada uma audiência no processo específico e o fornecedor trouxe a gravação. Na gravação ficou bem nítido, e ele não impugnou a sua voz, no caso o autor consumidor, ficou bem nítido que ele não solicitou aquela alteração que ele estava alegando. Ou seja, ficou demonstrado pelo fornecedor que, na verdade, a alteração que ele tinha solicitado foi atendida, inclusive com a confirmação de todos os dados e a confirmação de valores por meio de gravação telefônica. Então, aquela gravação foi ouvida em audiência e o fornecedor demonstrou que, efetivamente, ele cumpriu aquilo que foi convencionado, ou seja, ele se desincumbiu do seu ônus probatório e demonstrou que, efetivamente, ele cumpriu o que tinha sido alterado. Eu estou dizendo isso para vocês porque, nesse caso, houve a inversão do ônus da prova, mas ainda assim o pedido foi julgado improcedente. Então, dentro dessa proposta aqui de hoje, eu quis trazer para vocês esses direitos básicos, que são, na minha perspectiva, um dos principais direitos básicos relativos aos consumidores, sempre lembrando que esses direitos básicos estão previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e eles estão em um rol exemplificativo, ou seja, existem outros direitos fora do rol do artigo 6º. Vamos passar agora, então, para o quiz, para a resolução aqui das questões que serão apresentadas, para que nós possamos fixar o nosso conteúdo. É considerado princípio do direito do consumidor. Letra A, legalidade estrita. Letra B, anterioridade da lei mais benéfica. C, vulnerabilidade. D, favor rei. Conforme a gente viu aqui, a resposta é a letra D, porque a gente viu que o principal princípio, a principal orientação para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
é a sua vulnerabilidade. É o pressuposto da relação jurídica de consumo, está previsto no artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o princípio do direito do consumidor, a sua vulnerabilidade na relação jurídica de consumo. Tá, então vamos para o próximo quiz. Sobre a inversão do ônus da prova, instituto que acabamos de tratar aqui, prevista como direito básico do consumidor, é correto afirmar que pode ser aplicada a favor do fornecedor, B, é um critério legal e não necessita da análise do juiz, C, deve sempre ser aplicada a favor do consumidor e letra D, tem como requisitos a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor. Diante do que a gente viu aqui, a resposta correta, prevista aqui no enunciado da questão, é a letra D. Tem como requisitos a verossimilhança da alegação, ou os requisitos são alternativos, né? Ou a hipossuficiência do consumidor. Só lembrando, ela não será sempre aplicada a favor do consumidor, somente quando o juiz verificar no caso concreto que os requisitos estão preenchidos. Também não é um critério legal, é um critério judicial, porque quem vai aplicar é o juiz, no caso concreto. E não pode ser aplicada a favor do fornecedor. É um requisito exigido na lei que ela seja aplicada a favor do consumidor no processo civil. Vamos ao próximo quiz. Tratando aqui da revisão do negócio jurídico, artigo 6º, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. Não é requisito para a revisão do negócio jurídico pelo consumidor a imprevisibilidade, letra A, B, fatos supervenientes, C, prestações excessivamente onerosas, D, nenhum dos itens anteriores. A resposta, então, diante de tudo que a gente viu aqui na aula, é a letra A, imprevisibilidade. Por quê? Porque, como eu havia dito para vocês anteriormente, a imprevisibilidade é um requisito para a revisão dos negócios jurídicos no direito civil. No direito do consumidor não há o requisito da imprevisibilidade. Aqui há o requisito dos fatos supervenientes, das prestações excessivamente onerosas. São os únicos dois requisitos exigidos para fins de revisão do negócio jurídico em uma relação de consumo. Então, para encerrarmos aqui a nossa aula de hoje, tratamos do ponto específico da tutela do consumidor. Vimos que a tutela do consumidor é embasada no princípio da vulnerabilidade, que é o pressuposto da relação jurídica de consumo previsto no artigo 4º, inciso 1. E com base nesta premissa, nesse pressuposto da relação jurídica que é a vulnerabilidade, tratamos de alguns pontos específicos da tutela do consumidor. Dentre esses pontos específicos foram abordados direitos básicos previstos no artigo 6º. Abordamos aqui o direito à informação, previsto no artigo 6º, inciso 3. Tratamos também da reparação integral, anteriormente, né? Tratamos da modificação das cláusulas contratuais previsto no artigo 6º, inciso 4. Tratamos aqui da reparação integral no artigo 6º, inciso 5. E, por último, da inversão do ônus da prova. Estes instrumentos buscam, como propriamente dito anteriormente, buscam tutelar o consumidor. Então, são instrumentos de tutela do consumidor. O consumidor ser informado, o consumidor ser reparado integralmente, o consumidor ter a possibilidade de revisar os negócios jurídicos e a possibilidade de, em um processo civil, o consumidor ter o ônus da prova invertido em seu favor, desde que preenchidos os requisitos legais. Só para a gente fechar, esses direitos básicos que estão no rol do artigo 6º são alguns. Existem outros no próprio artigo 6º e existem outros direitos, vários outros direitos espalhados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o objetivo aqui de hoje foi demonstrar para vocês alguns instrumentos de proteção do consumidor previstos expressamente no Código de Defesa do Consumidor. Espero que tenha sido útil para vocês, proveitoso. Eu agradeço aí pela visualização de vocês, seja, né, nos canais de televisão, YouTube. Eu agradeço muito aqui a oportunidade e estaremos nos próximos encontros para tratar de outros pontos específicos sobre o direito do consumidor. Quer dar
alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.